Olá, 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 olá. Olá, 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 testando. Vamos formando público. Entramos um pouquinho mais cedo no ar. Vai formando público. Chegou mais alguém aí? Me digam como está o som. Se alguém puder dizer como está o som, eu vi que tem mais uma pessoa aí. Que a gente vai testando até a hora de começar. Olá, Isabel. Isabel, diz como está o som, se alguém puder. Boa noite, boa noite. O som tá bom, valeu. Obrigado, Paulinha. Beleza. Milen, haha, que massa. Seja bem-vindo. Você é o terceiro. Estamos chegando, pessoal. Hoje o tema é bem interessante. Olá, André. O tema é bem legal. Vamos juntar uma galera aí. O som está perfeito. Ok, obrigado. Quanto coração, meu Deus. 5 pessoas, vamos lá. Olá, Márcia. Na última transmissão eu não pude ver os comentários, hoje eu vou poder. Vou compartilhar na minha página. Se vocês puderem compartilhar na página de vocês, isso também ajuda a formar público. Quanto mais pessoas virem o que a gente vai falar aqui, melhor. Olá, Luiz Henrique. Galera do Sul aqui, eu sei que no Sul tá tarde, já são 10h30 da noite. Vamos lá, galera. 7 pessoas. Vamos formando o público aí aos poucos. Essa é uma transmissão oferecida a vocês pelo Instituto Alegria, né? Aqui em Salvador nós atuamos e atuamos também em outras cidades do Brasil, com abordagem sistêmica e com a transmissão desse conhecimento que é tão útil para a nossa vida, né? Tanto profissional quanto a vida afetiva. E hoje o nosso foco vai ser as escolas, como isso pode ser trabalhado nas escolas. Então, sejam bem-vindos. Já temos 10 pessoas. Vocês vão me dando feedback aí de como está o som e como é que estão as coisas.
Já pegaram a pipoca? Vamos juntos. Olá, Vânia! Seja bem-vinda! Eliane, seja bem-vinda também. Que legal, vamos lá. Esperar mais um pouco. Quanto coração, nossa! Então, como eu estava falando, a abordagem sistêmica nos traz uma visão clara, né? Aliás, adiciona clareza na nossa visão da realidade e das relações humanas. E hoje nós vamos falar de um tema que envolve a educação, né? Vamos falar da educação sistêmica, que é uma abordagem desenvolvida por Marianne Frank, que inclusive está dando um curso aqui em Salvador na próxima sexta-feira. Eu sei que muita gente vem de todo o país para conhecer, porque ela é a pioneira e a pessoa que trouxe esse conhecimento das constelações familiares, dos estudos e das compreensões de Bert Hellinger para o ambiente escolar, né? Nos anos 90, se não me engano, final dos anos 80. Então, essa nossa troca de hoje é baseado muito nos estudos desses dois mestres, Bert Hellinger e Marianne Frank. Sem falar nos nossos mestres locais, que eu não posso deixar de mencionar, Décio, Wilma Oliveira, professora Ellen, professora Linda Guedes, grandes mestres que também nos ajudam e nos ajudam também a ter clareza e passar esse conhecimento adiante. Então vamos lá. Já estamos aí com a audiência que vai crescer aos poucos. Eu agradeço a todos pela presença. Som e imagem perfeitos. Que bom, que bom. Estou aqui com o pingente do Instituto Alegria. Está aparecendo para vocês aí invertido, certamente. Nosso pingente do nosso querido Instituto. Trabalho de Beli Mojás. Então vamos lá. Bem, primeiro eu devo dizer a vocês uma coisa, dar um aviso, três avisos especiais. Para quem está aqui em Salvador, no próximo sábado, às 8 da manhã, das 8 às 12, na Escola Colmeia, que é na Pituba, ali região do Itaigara, Pituba, nós vamos oferecer uma palestra, uma vivência de 4 horas, com a doação de 2 quilos de alimento, e lá nós vamos falar também de lugar, né, que é um tema importantíssimo na educação sistêmica. E lá a gente vai falar do lugar do professor, né? Essa palestra de hoje, aqui essa transmissão, é sobre o lugar dos pais na escola, e lá nós vamos tratar do lugar do professor. A vivência vale muito a pena, a gente não só fala um pouco da nossa compreensão teórica, vamos dizer assim, a gente não fica só no blá blá blá, mas a gente vai no campo, experimenta, percebe no corpo, é bastante vivencial. E vocês estão todos convidados, se estiverem em Salvador e região, e até no próprio estado da Bahia, dá um pulinho aqui em Salvador e participa com a gente. As inscrições ainda estão abertas, nós temos vagas, e a gente acredita que quanto mais pessoas tiverem contato com essa abordagem, melhor, né? Então vamos lá. O outro aviso que eu tenho que dar para vocês é que aqui no Facebook a gente tem um grupo de educação sistêmica do Instituto Alegria, né? Procurem Educação Sistêmica Instituto Alegria e pede lá para participar. Lá a gente tem colocado bastante material, bastante coisa. E é um lugar de trocas. Outra coisa é que nós temos, há pouco tempo eu escrevi um artigo intitulado, vou mostrar aqui para vocês, O Lugar dos Pais na Escola. Espero que estejam vendo aí, não dá para ver aqui. E essa transmissão de hoje vai ser baseada nesse artigo escrito por mim. Então, se você quiser uma cópia do artigo em PDF, basta escrever o seu e-mail aí embaixo e a gente manda para você. Você diz também de que cidade é e a gente manda, tá bom? Vamos lá. O lugar dos pais na escola. Bem, eu me apresentando, eu sou Léo Costa, eu sou professor há quase 25 anos, originalmente professor de inglês, formador de professores de inglês, e hoje estou expandindo minha atuação também para formar professores com a educação sistêmica. Inclusive na escola onde eu trabalho aqui em Salvador, que eu sou coordenador,
a ACBEU, que é a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, um centro binacional, onde nós temos tido uma experiência fantástica com, com a implementação mesmo, com o conhecimento, com as vivências e trazendo esses compartilhamentos com os professores e ajudando os professores a encontrarem seus próprios lugares e saber lidar com as relações na escola de uma forma saudável e feliz e leve, né? Então é uma experiência fantástica. Então o objetivo hoje aqui é transmitir um pouco para vocês dessa experiência, dessas observações, a partir de um lugar de alguém que está na escola, no dia a dia, né? Que percebe os desafios que nós temos como professores, como educadores, como coordenadores. E vamos falar de um tema que eu considero extremamente importante hoje na educação, né? Que é o lugar de cada um dentro desse sistema que nós chamamos de escola, né? Os pais têm um lugar, o professor tem um lugar, o coordenador tem um lugar, a pessoa que fica na portaria tem seu lugar. Então, em um sistema, é importante que a gente observe que cada um tem um lugar e esse lugar está associado a uma função. Observamos também que em um sistema, quando uma pessoa sai do seu lugar, ela causa ela causa um incômodo no sistema e o sistema precisa se reorganizar, né? Então, se eu não faço a minha parte, alguém vai ter que fazer ou essa tarefa vai deixar de ser feita. Ou se eu tento tomar o lugar de uma outra pessoa ou existe algum movimento meu interno que faz com que eu saia do meu lugar para ir resolver questões que não estão dentro da minha alçada, a gente também causa problemas e conflitos no sistema. Então, a melhor coisa do mundo, a gente tem uma frase que eu gosto muito que diz: boas cercas fazem bons vizinhos, né? Então, se nós respeitamos o nosso próprio limite, o nosso próprio espaço, nós também somos capazes de observar que o outro também tem o seu limite e nós respeitamos isso. Esse respeito pelo lugar do outro exige muito de nós. Em primeiro lugar, exige que nós saibamos o nosso próprio lugar e tenhamos respeito pelos nossos próprios limites. Isso tem a ver muito com a nossa relação com os nossos pais, com a nossa família, com o lugar que nós ocupamos na nossa irmandade. Então, o lugar, a gente já falou sobre esse tema aqui em outras transmissões, que é ficando em meu lugar, né? A gente fez uma transmissão voltando para o meu lugar. Se não me engano, foi a última transmissão que fizemos. Então, hoje vamos voltar a esse tema com um enfoque na escola e principalmente com a questão dos pais, né? O que eu sinto hoje na educação, como uma pessoa atuante e presente no dia a dia, lidando com pais, lidando com alunos, lidando com professores, é que existe ainda uma confusão muito grande sobre qual é o papel dos pais e qual é o papel dos professores. Esse talvez seja um dos maiores desafios da escola hoje, né? A história da escola, a história da educação mostra que isso vem mudando, né? Então, os pais hoje talvez estejam mais exigentes, mais presentes na escola, e isso faz parte mesmo do desenvolvimento humano e da sociedade que nós vivemos. Em primeiro lugar, nós temos que concordar com isso, e através dessa concordância a gente olha para soluções, né? Então, existe uma forma de imbricação, né? uma sobreposição de papéis. Então, os pais não sabem muito bem o lugar deles, eles estão muitas vezes inseguros com o papel deles como pais, e muitas vezes isso é transferido pela escola, e a gente vê como é que essas dinâmicas existem aí. A gente não quer focar no problema hoje, a gente quer olhar de forma clara para isso e oferecer talvez soluções a partir de uma consciência mais ampliada a respeito das leis, né, que foram descobertas por Bert Hellinger, o pertencimento, a ordem, o equilíbrio. Hoje vamos falar principalmente de ordem e também de pertencimento. Não dá para falar sobre nenhuma dessas leis sem antes mencionar a questão do pertencimento. E ordem quer dizer cada um no seu lugar, quem veio antes, quem veio depois, veio depois. Então a gente vai analisar um pouco, sob a luz dessas leis, qual seria então o lugar dos pais na escola, como olhar para isso e como isso pode favorecer o sistema escolar como um todo e ajudar, em última instância, que é o que todos nós desejamos, ajudar na aprendizagem dos nossos filhos, dos nossos alunos, para que eles possam se desenvolver com tranquilidade dentro de um ambiente de paz.
Então, as perguntas que a gente se faz é: o que cabe ao professor e o que cabe à família? Né? Ao professor cabe ensinar. Essa é a tarefa básica do professor, e a família, a tarefa básica dela é educar. Né? Não podemos confundir, a gente, obviamente que somos educadores, né? Mas não educamos como pais, nós educamos como professores, nós educamos através de ajudar os alunos a pensar e desenvolver habilidades que eles vêm para a escola desenvolver, porque a escola é o lugar em que o aluno passa a lidar com questões maiores da vida, né? Dentro de casa, ele está submetido a uma ordem, existem os grandes e os pequenos de forma muito clara. Não existe muita... Se uma criança, por exemplo, ela é um filho único, ela tem pouquíssimo contato com iguais. Então, é na escola que ela vai se expor aos iguais, é na escola que ela vai se expor às leis da compensação. E através dessas leis, através do conhecimento do que é o equilíbrio, por exemplo, se ela der um tapa no colega, ela vai receber um tapa de volta. Se ela bate no papai ou na mamãe, o tratamento dado é completamente diferente. Então, a escola é o local em que a criança começa a construir pontes e começa a perceber que ela precisa, ela tem um mundo fora da família dela. E a partir disso, ela vai crescendo. E o que cabe à família é levar os filhos para a escola, confiar na escola, né? Escolher uma escola que elas confiam, uma metodologia que tem a ver com os valores da família e principalmente confiar de que as crianças estão entregues a bons profissionais e aprender também com a escola. E eu acredito que bons pais também se envolvem com a educação como um todo e buscam transformações também. Então esse também é o lugar dos pais, né? Então a gente pergunta qual o lugar dos pais na escola. Como eu já falei, a educação sistêmica mostra claramente qual o lugar de cada um no sistema, né? E nos mostra também como nós podemos permanecer nesse sistema e se desenvolver a partir do lugar que nós escolhemos. E aí eu pergunto, qual seria o lugar dos pais na escola? Quando nós falamos de ordem, nós temos os que vieram antes e os que vieram depois, né? Então, se pensarmos no dia a dia da escola e no que a escola significa, nós percebemos que o primeiro movimento para que a escola exista, né, de fato, no dia a dia, é o movimento que os pais fazem ao trazerem seus filhos para a escola. Se os pais não trazem seus filhos para a escola, não há escola, né? Não há trabalho para a gente. Então, o lugar dos pais... E, além disso, obviamente, antes de trazer os filhos para a escola, eles deram aos filhos a vida, né? Então, como professores, nós podemos olhar com muita gratidão para os pais, do jeito que eles são, né? Os pais certos para aquela criança que está diante de nós, porque foram eles que, em primeiro lugar, deram a vida, e se não foram eles mesmos que trouxeram, quem trouxe só pôde trazer porque antes eles deram a vida. Se foi, no caso, um pai adotivo, uma mãe adotiva, né? E todos têm seu valor aí. Mas, por isso, o lugar da escola, o lugar dos pais na escola é o primeiro lugar. E também o lugar de honra na escola. Exatamente porque eles que fazem esse movimento e eles que trazem os filhos para a escola. Sem pais, não há crianças. Sem crianças, não há escola. Mas o que significa, na prática, dar aos pais o primeiro lugar na escola, né? Os pais, como eu falei, eles são os iniciadores do processo, né? Claro que houve o fundador, mas se o fundador também fundasse a escola e não houvessem pais, não haveria a escola, né? Então, eles são iniciadores, eles que levam os filhos para a escola. E devo dizer que eles não têm apenas o primeiro lugar, mas o lugar de honra no ambiente escolar, né? O que nós observamos nas escolas é que, institucionalmente, os pais já têm o primeiro lugar, né? Com certeza, as escolas que lidam com crianças e adolescentes, eles precisam, por exemplo, pedir permissão aos pais para que sejam feitas atividades, que os filhos saiam das escolas para fazer alguma atividade fora. Eles têm que pedir permissão para, por exemplo, se for o caso, levar o menino ao médico, que tiver um acidente, alguma coisa. Então, nós estamos em contato direto com os pais o tempo todo. Nós nos reunimos com eles, nós prestamos satisfação a eles das notas, do que está acontecendo com os filhos. Nós chamamos os pais da escola
para conversarmos, para darmos dicas. Então, a gente sabe que essa parceria com a escola, com os pais, é extremamente importante. Então, institucionalmente, os pais, na prática, eles já têm o primeiro lugar. Nós não vamos falar sobre isso aqui, nós vamos falar sobre uma outra forma de dar esse primeiro lugar aos pais, que é através de um lugar que nós damos no nosso coração. É uma linguagem diferente da linguagem institucional, é uma linguagem que está na nossa postura diante dos pais que trazem as suas crianças para a nossa escola. E esse tipo de conexão com os pais muda absolutamente tudo na nossa relação com eles, porque eles se sentem valorizados e se sentem respeitados. E, acima de tudo, eles se sentem com muito mais força, né? Porque eles podem, de fato, ser os pais daquelas crianças do jeito que eles são, sem críticas, sem julgamento e sem, principalmente, como efeito disso, sem a desconfiança de que o professor gostaria de tomar o seu lugar ou de criticá-lo de alguma maneira. Então, quando nós nos conectamos com os pais dos nossos alunos, no nível do coração, da relação amorosa, no sentido de você trazer o amor dentro de uma ordem, a partir do seu lugar de professor, de coordenador, de quem quer que seja, dentro do ambiente escolar, você está envolvido por um sentimento que nós chamamos de gratidão. Né? Então, se eu posso olhar para os meus alunos e dizer, você tem os pais certos, e eu tenho os seus pais do jeito que eles são no meu coração, eu estou aí sendo grato aos pais. Isso quer dizer, eu não só agradeço pelo fato de eles terem trazido as crianças para a escola, aquelas crianças para serem os meus alunos, mas eu também faço algo de bonito com esse presente. Então, eu ensino aos filhos deles e mostro, como professor, novos conhecimentos, novas possibilidades, novas reflexões. Então, o professor que tem os pais dos alunos no seu coração, ele também pode dizer para os alunos que eles têm os pais certos. E, ao dizer isso, o professor está dizendo que o aluno tem o seu próprio valor da forma como ele é. Porque nós sabemos que nós somos nossos pais. Né? Então, os nossos alunos são metade papai e metade mamãe. Então, quando eu digo você tem os pais certos, eu estou também dizendo que você, do jeito que você é certo. Então, dessa forma, uma criança é capaz de desenvolver toda a sua potencialidade. Né? Porque se tudo que ela traz é certo, tudo que ela traz é possível, tudo que ela traz é, portanto, um potencial. E eu estou incluindo absolutamente tudo, que inclusive as questões que as crianças trazem, que não estão de acordo com as regras da escola, podem promover um movimento de aprendizagem. Ela pode, por exemplo, lidar com as consequências dos atos que ela faz e que não são apropriados na escola. Então, tudo que a criança traz serve ao professor como uma forma de mostrar a ela que existe novas formas de pensar e agregar o novo o tempo todo à criança. A criança é a mamãe e o papai. A criança é a junção de dois seres completamente diferentes, que vieram de diferentes culturas, diferentes famílias. Né? Então, a criança é o resultado dessa integração entre dois diferentes, vamos dizer assim. Quando ela vai para a escola, se o papai e a mamãe estão bem dentro dela, como dois seres bem integrados, juntos, sem risco de se separarem dentro dela, essa criança se sente à vontade o suficiente para permitir que outras coisas novas cheguem e se incorporem ao que ela é. Né? Então, se essa relação entre dois elementos, o pai e a mãe, estão bem entrelaçados em harmonia na criança, ela não teme o novo. Né? E o professor faz isso bem quando diz você tem os pais certos para você. Então, a criança se sente em todo o seu potencial. O efeito dessa postura é simplesmente excepcional na escola, né? Porque a escola é formada por sistemas. Aliás, a escola é um sistema formado por partes, né? Essas partes, elas são conectadas e elas influenciam umas às outras. Então, uma das bases fundamentais da escola é esse respeito aos pais. Imagine, como é que você pode estar dentro de uma escola sem reconhecer que os pais são iniciadores do processo através do qual a escola se torna uma realidade. Não tem como você conseguir fazer um trabalho que floresça, que realmente agrade a todos, o agradar no sentido de fazer com que você se sinta leve. E que você está se sentindo se desenvolver, como é que você pode fazer isso num ambiente que você
não respeita o iniciador desse ambiente, o iniciador desse processo. Então, o respeito aos pais é um dos pilares fundamentais de qualquer escola. Essa percepção, ela faz com que o professor também perceba o lugar dele. Vejam, o que é que faz muitas vezes o professor não dar aos pais o primeiro lugar na escola? O fato de que muitas vezes os professores não dão aos seus próprios pais um lugar em seus corações. Então, se a relação do professor com os pais não está bem resolvida, ou seja, com os seus pais não está bem resolvido, certamente ele vai encontrar pais que vão mostrar para ele algo, para ele ou para ela algo que ela precisa olhar em seu próprio sistema. E os pais, quando se sentem respeitados, eles passam a confiar mais no professor. É muito comum nas escolas, às vezes, você vê pais que ficam na porta esperando, espiando a porta pelo vidro da escola, a gente reclama, não pode subir, mas eles sobem, eles dão um jeito de ir lá, de conversar com o professor, geralmente em horários inapropriados. O que está acontecendo aí? Por que esse pai ou essa mãe precisa estar tão presente, não só nas reuniões, mas lá diariamente? É como se eles desconfiassem que algo pode estar acontecendo ali, né? Às vezes a percepção nossa é essa. Geralmente isso acontece numa sala em que os pais não estão sendo olhados como os pais certos, quando há uma espécie de crítica dos professores com relação aos pais. E existe um movimento interno dos professores, não que eles digam isso para os alunos, mas muitos professores dizem assim, já que seus pais não te deram educação, eu vou fazer isso, né? Ou seja, eu vou me colocar no lugar dos seus pais, eu vou fazer melhor do que eles. E geralmente o professor que faz isso se dá mal, né? A gente vai falar muito disso, não só falar, mas experimentar isso no próximo sábado, lá na Escola Colmeia, como eu falei para vocês no início da transmissão, na nossa vivência. A gente vai olhar o que significa para o professor estar no seu lugar e que lugar é esse do professor e como é que ele pode atuar na sala de aula a partir desse lugar. E o professor que sabe o seu próprio lugar, ele também permite que os pais ocupem o seu lugar de direito, né? Então, o que a gente tem percebido através da educação sistêmica, através da devolução dos pais do seu lugar de honra na escola, é que eles se acalmam, né? A gente tem registrado muito menos reclamações, principalmente porque os professores também voltaram para os seus lugares, e quando os professores voltam para os seus lugares, os pais deixam de reclamar, né? Então, aqui eu tenho uma frase, o respeito emana de uma postura interna, né? O que seria uma postura interna? Décio Oliveira nos diz que postura é aquilo que você traz no seu coração quando você diz algo. Então, o professor que tem uma postura boa com relação aos pais, ele diz aos alunos, você tem os pais certos e eu sou apenas o professor. Essa frase pode ser chocante para alguns, apenas o professor, mas é isso mesmo, eu sou apenas o professor, não sou mais do que isso. Eu não pretendo estar no lugar dos seus pais, eu não pretendo ser melhor do que os seus pais. Em mim você pode confiar absolutamente, porque eu não pretendo ser os seus pais. Aqui eu sou apenas o professor e eu estou aqui para ensinar, né? Uma outra coisa que acontece nas escolas, que nós percebemos, é assim, a escola é o lugar onde as crianças aprendem novas regras, né? Muitas das regras que existem na escola são diferentes das regras que existem em casa. Isso não quer dizer que as regras que existem em casa não sejam tão válidas quanto as regras da escola. Elas são muitas vezes diferentes, mas igualmente válidas. Então, uma criança nunca deve ter que escolher, por exemplo, entre as regras da família do pai e as regras da família da mãe, muito menos entre as regras da escola e as regras da família. O que a criança precisa aprender na escola é que as regras da escola são válidas na escola e as regras da família são válidas na família. Ambas são válidas a depender do contexto. A gente educa através do desenvolvimento na criança, da percepção de que cada contexto existe um comportamento mais desejável do que em outro contexto. Ela precisa aprender isso e não ter a sua história excluída ou ignorada, ou julgada, ou criticada pelo professor. Uma criança que sente no professor uma postura interna de quem diz eu sou melhor do que os seus pais, ela reage muito mal na sala e ela vai precisar repetir o comportamento, muitas vezes um comportamento não desejado na sala de aula, para garantir que o sistema dela está ali, está presente, né? Então, nessa tríade que nós temos na escola, mais comum, que é o pai, os pais, o aluno e o professor. O professor
quando ele dá aos pais o primeiro lugar, ele se alivia porque ele diz: isso é com os seus pais, isso não é comigo, né? Isso é uma questão da educação que você tem na sua casa, eu respeito isso e está tudo certo. Ele dá uma aliviada, ele respira e ele diz: eu sou apenas o professor. Isso tem um efeito fantástico nos pais, o efeito da confiança, da calma, da liberdade para que o filho tenha mais autonomia em sala de aula, né? Porque ele confia no professor. O aluno se sente respeitado, esse efeito ele acontece ao mesmo tempo. Na medida que o professor dá aos pais o primeiro lugar, o aluno se sente respeitado porque o aluno é a mistura dos dois, como eu já disse. Então ele sente que ali ele pode desenvolver todo o potencial dele e o professor volta para o seu lugar e deixa de adoecer, deixa de reclamar tanto, deixa de se estressar, né? Eu gosto muito, Cortella fala, Mário Sérgio Cortella, um filósofo, ele diz que é normal no nosso trabalho que a gente se sinta cansado, claro. Você chega uma hora dessa da noite e você está cansado. Mas todos os dias você ficar estressado é sinal de que você está fora do seu lugar, você está fazendo mais do que você deveria, né? E claro que muitos professores que saem dos seus lugares, eles estão fazendo isso na melhor das intenções. Eles querem realmente, de fato, ajudar. Mas a gente sabe também, e a gente aprende isso com Bert Hellinger, que a ajuda, ela também está submetida a algumas ordens, né? Não é simplesmente ajudar, mas ajudar com respeito, ajudar a partir do nosso lugar e a partir do nosso próprio limite, certo? Gente, eu estou vendo que alguns de vocês aí estão pedindo o artigo que nós estamos usando aqui, maravilha. Paula Cavalcante está no ar aí, ajudando vocês. Agora, não esqueçam de dizer a cidade da qual vocês são, certo? Porque a gente vai fazer uma comunicação, se vocês não se importarem, a gente vai informar vocês também dos eventos do Instituto Alegria, a gente precisa saber de que cidade você é, beleza? Então, essa postura afeta absolutamente na educação, porque é a partir dela que os alunos, de fato, podem aprender algo, né? Porque eles se abrem para a aprendizagem. Tem uma coisa também muito importante. O professor que permanece no seu lugar, ele tem autoridade na sala de aula, né? O professor que sai do seu lugar e tenta, por exemplo, entrar no lugar do coordenador, no lugar dos pais, ele se torna autoritário. O que significa ter autoridade? Ter autoridade significa poder entregar algo a partir do lugar que eu ocupo, ok? Então, a gente desenvolve autoridade na medida em que nós entregamos algo que é esperado de nós a partir do lugar que nós ocupamos. O professor que sai do seu lugar, ele se torna autoritário. Por quê? Porque ele está ocupando um lugar que não é dele. Então, por exemplo, ele quer educar a criança no sentido parental. E ele não pode fazer isso, não cabe a ele. Professores que estão nesse movimento, eles estão adoecendo, eles estão mal na escola, né? E os alunos sentem o reflexo disso. Todos nós conhecemos o efeito do autoritarismo nas escolas e quando ele torna o ambiente improdutivo. O autoritarismo atrai o medo, né? O professor que é autoritário, ele causa medo nas crianças e não há aprendizagem com medo. A aprendizagem só ocorre quando nós estamos nos sentindo leves, confiantes, estamos sentindo a plenitude do nosso potencial, quando nós temos acolhidos os nossos talentos, as nossas possibilidades e a história que nós trazemos para dentro da sala de aula do jeito que a nossa história foi, sem querer mudar nada. Então, o professor que acolhe o aluno pela sua integridade, pelo que ele traz como um todo, ele tem o respeito do aluno, ele consegue ensinar, ele consegue levar o aluno, como eu gosto dessa imagem, de pegar o aluno pela mão e dar um passeio com o aluno pelo mundo do aprender, pelo mundo das trocas, pelo mundo do conhecimento e pelo mundo da reflexão. Aí uma próxima pergunta que eu faço no artigo é: que movimento essencial é preciso empreender como educadores para dar esse passo, né? Aí vem onde a porquinha torce o rabo, mas é um lugar bom, o lugar onde a porca torce o rabo é geralmente onde está o lugar onde a gente tem o nosso nó, e é onde a gente precisa olhar, né? O professor que está no movimento de brigar com os pais, entenda o brigar aqui como uma desarmonia, né, com uma relação difícil com os pais. O professor que diz: eu detesto a mãe dessa menina me enche o saco.
Ou o professor que tem medo de conversar com os pais. Ou o professor que acha que os pais estão contra eles. Enfim, todo esse tipo de questões que acontecem entre professores e pais, que é bastante comum, é mais comum do que a gente imagina, tudo isso é um reflexo da relação que o professor tem dentro do seu próprio sistema familiar. Então eu costumo dizer assim, como é que você sabe de fato que você tomou os seus pais do jeito que eles são? Com todos os erros e acertos que eles cometem. Como é que você sabe que você conseguiu olhar para os seus pais pela essência do que eles fizeram, que foi nos dar a vida? Nós sabemos disso quando nós olhamos para os pais das outras pessoas, no caso aqui, quando nós olhamos para os pais dos nossos alunos, e somos capazes de dizer para eles que eles são os pais certos para aqueles alunos, né? Então, se nós somos capazes de ter esse olhar para os pais, é sinal de que nós estamos já dando bons passos em direção a olhar para os nossos próprios pais com esse olhar. Vocês são os pais certos para mim, e não poderia ser diferente disso, né? Então, a educação sistêmica, ela é realmente um recurso extraordinário nesse sentido, porque ele transforma a todos, e essa transformação ela ocorre dentro de um clima de muito respeito, né? Pelo outro, pelo limite do outro. E as pessoas fazem seus movimentos na medida que elas podem fazer esses movimentos. Professores, se vocês já tiveram a oportunidade de ver o depoimento do professor Elineide aqui na nossa página, se não tiveram, desça um pouquinho que é possível ver, os olhos dos professores brilham quando eles descobrem essa nova postura. Quando internamente algo, a gente diz que é um registro que muda internamente, e eles conseguem olhar para os pais com outro olhar. Os pais viram manteigas derretidas, né? É lindo numa reunião, e eu já experimentei isso algumas vezes, você chegar para lá, uma plateia enorme de pais, e dizer, aqui nessa escola, vocês têm o primeiro lugar. E vocês aqui têm o primeiro lugar de honra, e nós somos gratos a vocês por terem trazido seus filhos para estudar conosco, e somos gratos pela confiança que vocês têm em deixar seus filhos aqui, muitas vezes todos os dias, durante umas 8, 9 horas, aos nossos cuidados. Nós trazemos vocês no nosso coração, porque sem vocês não haveria nossa escola. Esse é um movimento de harmonia, de reconciliação e de paz nas escolas. O respeito aos pais. Isso eu digo que é o fundamental, né? E o professor que consegue desenvolver em si mesmo uma nova postura com relação aos seus próprios pais, faz isso no toque, né? Claro que eu acredito muito que tomar os pais e melhorando nossa postura é um trabalho talvez para uma vida inteira, né? Mas nós podemos começar, né? Todo mundo pode começar. Eu já dei alguns passinhos nessa história, por isso que eu me alegro tanto em poder compartilhar com vocês, porque se eu pude, todos nós podemos, né? Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, né? Agora eu quero ir um pouco além e refletir com vocês aqui. Daqui a pouco eu vou olhar as perguntas, tá, gente? Já estamos quase encerrando, a gente vai ter uns 15 minutos para perguntas. Não sei nem se está tendo pergunta de fato, mas eu fico mais concentrado na tela do que nos comentários, porque senão eu me perco. Então, a pergunta é, o que não significa dar aos pais o primeiro lugar na escola? O que não significa isso, né? A gente já sabe o que significa. O que não significa? Não significa, por exemplo, permitir que os pais façam o que eles quiserem na escola, né? Existe uma ordem que precisa ser obedecida, né? Precisa ser respeitada, não é nem obedecida, mas respeitada. Então, o professor tem um lugar que precisa ser respeitado, assim como os pais têm um lugar que também precisa ser respeitado. Todos nós temos um lugar que precisa ser respeitado. Então, se os pais individualmente resolvem querer que a escola mude as suas regras para atender demandas pessoais ou dos seus filhos, os pais estão saindo do lugar deles também, né? Dar o primeiro lugar não significa que a gente abaixa a cabeça e concorda com tudo que os pais dizem e fazem. A gente também precisa, a partir do nosso lugar, mostrar que existem limites e que os pais também precisam respeitar esses limites. Nós somos todos educadores, né? Todos estamos aprendendo
e ensinando algo sempre. É sempre uma troca. Eu aprendo muito com os pais dos meus alunos. Eu aprendo quando eu erro, eu aprendo quando eu acerto, eu aprendo com os elogios, eu aprendo com as críticas. Os pais que já foram atendidos por mim, quando nós, como instituição, cometemos algum tipo de erro, eles ouviram: obrigado, eu aprendi algo com você a partir daqui. E muitas vezes eu também tenho que dizer: mas nós temos regras que também precisam ser respeitadas. Por exemplo, existe uma regra dentro de uma sala de aula X em que as crianças não podem trazer brinquedo para a sala de aula, menininhos de 5, 6 anos de idade. É preciso que essa regra seja respeitada, inclusive para que as crianças aprendam que existem regras e que eles têm que se submeter a isso, né? Então, se uma mãe de aluno, um pai de aluno, decide que o filho dela precisa levar o brinquedo todos os dias e briga com a escola, existe um conflito porque essa regra ela discorda, a mãe ou o pai está saindo do seu lugar, né? A escola não precisa, não tem que adaptar a regra a indivíduos. A escola é do coletivo, é do social. A escola pode revisitar regras. Existe inclusive um fórum específico na escola em que os pais podem se reunir e propor novas diretrizes, novas regras. Não existe mal nenhum nisso, mas um indivíduo apenas não pode querer mudar as regras da escola, sair do lugar e ir para o lugar do professor, dizer como o professor deve agir, ou como o diretor deve agir, ou como o coordenador deve agir, né? Claro que o canal deve estar aberto sempre, os pais devem sempre poder vir conversar, mas isso não significa que nós vamos ceder a todo e qualquer pedido, porque afinal de contas nós somos os especialistas e nós temos que nos colocar no lugar de especialistas, com humildade e com autoridade, não com autoritarismo, né? Então, se nós somos... Então, eu dou dica aos professores, por exemplo, quando você está tratando com os pais, é importante que você marque, através da linguagem, o seu lugar. Você pode dizer, por exemplo, olha, como especialista, eu sugiro que algo seja feito. Ou como coordenador, ou como orientador educacional, como professor, eu sugiro isso, eu observo que algo existe. Principalmente porque quando você faz isso, você usa na sua linguagem, você se acostuma a usar certos termos, você delimita o seu lugar e principalmente estabelece que o comentário que você está fazendo, ou melhor, a observação que você está fazendo a respeito daquela criança, a respeito de um comportamento, ele não é pessoal. Ele não está vindo de Léo, ele está vindo do especialista. Ele está vindo da pessoa em quem os pais confiaram os seus filhos. Então, é preciso lembrar aos pais de que a nos escolher, eles precisam confiar em nós, né? Confiar nas regras que a escola traz. Eles podem questionar isso, eles podem não ser atendidos e eles certamente terão um fórum específico em que essas questões podem ser trazidas. Então isso tem que ficar claro para os pais. E isso a gente faz com muita tranquilidade quando a gente tem os pais no nosso coração, né? Não existem pais chatos, não existem pais maus, existem pessoas que às vezes estão desconectadas mesmo, né? E muitas vezes a gente recebe os pais raivosos achando, no nosso coração a gente pensa, poxa, isso é algo que está vindo contra mim de uma forma pessoal, e não é, né? Então, quando nós estamos em paz com o nosso próprio sistema, quando nós olhamos as coisas sob essa perspectiva mais de inclusão amorosa do outro, da forma como ele se apresenta, nós conseguimos encontrar bons resultados e bons meio termos, né? Ou seja, a gente consegue se encontrar no meio do caminho, né? Nem tanto, nem tão pouco. Isso é através do diálogo e isso também é através de uma postura nova, uma postura de inclusão. Conseguimos dizer coisas difíceis ao outro, né? Coisas que fazem com que a gente reafirme o nosso lugar e de alguma forma leve o outro a ir para o lugar dele, de uma forma amorosa e tranquila. E muitas vezes a gente percebe até que os pais nos agradecem por isso, porque eles conseguem perceber algo que eles não estavam percebendo. Mas não dá para fazer isso sem uma postura amorosa, sem uma postura inclusiva, sem uma postura em que nós, de fato, damos aos pais o lugar deles, que é o primeiro. Tá bom?
Aqui eu encerro mais ou menos o básico e vou dar uma olhada aqui nas suas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, tá? Pode colocar as perguntas agora, se quiser. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu estou com o computador na minha frente. Espero que tenham gostado. Deem um feedback de vocês aí. Feedback é bom. No artigo que vocês vão receber aí através do e-mail, é exatamente isso que eu falei aqui hoje e tudo escrito, né? Que é melhor ainda, porque aí vocês podem ler, reler, podem passar para os colegas, podem inclusive fazer suas reflexões, acrescentar coisas. Esse artigo é nosso, eu não tenho questões restritas com relação à autoria. Eu acho que o que a gente traz é algo que precisa chegar a muitas pessoas. Então, quanto mais vocês se replicarem, quanto mais vocês passarem diante, quanto mais vocês acrescentarem algo novo que vocês perceberam ao que foi escrito no artigo, melhor. Isso vai me alegrar muito, porque é uma forma que nós temos de nos desenvolver, né? Ainda bem que a gente cresce, né, através desse feedback, dessas trocas. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Hoje, meus alunos, eu vou ler aqui alguns comentários de algumas pessoas. Temos gente de São Paulo, Santos, Portugal. Paula Sentiero. Vamos para Portugal, Paula. Convida a gente que a gente vai. Deixa eu ver aqui chegando ao iniciozinho. Tô vendo que não tem muitas perguntas, né? Se tiverem perguntas, eu estou às ordens. Tem gente dizendo aqui que foi muito claro. Que bom. Várias pessoas aqui querem no arquivo. Paulinha está atenta e está pegando o nome de vocês. A gente vai mandar. Se algum de vocês não quiser receber as informações do Instituto Alegria, por favor, informe a gente. A gente não coloca vocês em spam, né? A gente não faz spam. Então você pode dizer como você quer que a gente faça. A gente pode mandar esse artigo, outras novidades também. Lembrem-se que a gente tem o grupo de educação sistêmica, né? Eu posso até colocar aqui o link para vocês entrarem. Vocês vão lá, pedem para entrar e vai ser uma alegria receber vocês. É um grupo que já tem bastante pessoas, mas com certeza cabe mais, né? E eu vou ver aqui o link e vou postar para vocês. Já temos pessoas no grupo aqui pedindo participação, legal. Eu vou pegar o link aqui e boto para vocês aí embaixo, em algum momento vocês podem ver. Voltei, maravilha. São Bernardo do Campo, São Paulo, Eládia, olá, Eliane, Luciana Lupo. Escutei algo que me trouxe alívio. Professor autoritário traz medo. Nossa, eu tinha uns professores que eu tinha um medo danado. Mas é interessante essa coisa do professor autoritário, que, sabe, gente, essas coisas todas que a gente sente na escola, todas essas nossas vivências, elas podem ser transformadas em algo muito legal, em bons recursos. Eu ensino aos professores que fazem a formação e as vivências conosco, de que esses professores dos quais eles tinham medo, esses professores que eram autoritários, em primeiro lugar, eles estavam fazendo o que eles davam conta de fazer da forma como eles davam conta. Com certeza eles não faziam planos malignos para assustar a gente, mas era o que eles davam conta de fazer. Eu percebi duas coisas. Em primeiro lugar, enquanto eu olhava para esses professores de uma forma crítica, ou seja, enquanto eu não concordava com esses professores do jeito que eles foram, ou enquanto eu tinha algum tipo de mágoa com relação a esses professores, eu me via muitas vezes repetindo com os meus alunos exatamente a pior coisa que esses professores, ou seja, a coisa que eu mais detestava que eles fizessem comigo. Isso se repetiu várias vezes em minha vida. Eu comecei a perceber que eu estava repetindo padrões que eu não concordei lá atrás. Então eu precisei uma hora, talvez, a partir desse reconhecimento, dizer, poxa, talvez não tenha sido tão fácil para esse professor estar no lugar de professor. Então eu cresci com essa perspectiva e passei a incluir todos esses professores dos quais eu tinha medo, os professores que foram autoritários ou dos professores que tiveram comportamentos que de alguma forma entre aspas, me prejudicaram. Dei a todos eles um lugar de honra no meu coração. E quando eu estou como professor em sala de aula, em algum tipo de dificuldade, principalmente com a disciplina dos alunos, vocês sabem quem é que eu trago para trás de mim? Adivinha? Esses professores. E isso é um recurso incrível para a gente se impulsionar
e receber a força deles. Então, esse é o poder do respeito pela história, pela nossa história, pelo que nós trazemos. Então, eu tenho certeza hoje que, graças a esses professores, eu tenho muito mais recursos para lidar com os meus alunos de uma forma diferente dos recursos que eles tinham, né? Do meu lugar de professor. Então, isso hoje está integrado em mim e isso é uma grande força especial que eu tenho. E que eu tenho não porque eu sou especial, mas porque eu busquei isso e todo mundo pode fazer. Então, talvez hoje você possa, depois desse encontro aqui, pensar um pouco, trazer no seu coração esses professores que causaram medo, que causaram angústia, que não foram tão legais com você e dar para eles um lugar de honra na sua história, no que você traz e principalmente no professor que você é hoje, porque não importa o que eles fizeram, nós chegamos aqui, não é isso? Eles são responsáveis por isso. Estou experimentando, vamos continuar aqui. Eliane fala, estou experimentando o meu lugar de professora depois de 14 anos de magistério, bem mais leve. Isso, Eliane. Eliane, você é de Pinda também? Pindamonhangaba também? Que eu sei que o pessoal de Pinda acabou de fazer um curso, acabou de terminar a formação em Educação Sistêmica pelo IDESV, o meu amigo Laureano, e fico muito feliz por vocês. Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aqui são os formandos desse curso. Parabéns, que vocês possam semear e desenvolver esse trabalho de uma forma bonita, como muitas pessoas têm feito aí. Muito lindo de ver. Hoje meus alunos me disseram, Eliane aqui dando depoimento, professora, você está mais legal e mais divertida, mas a gente continua te respeitando demais. Me emocionei. Lindo. Excelente reflexão. Obrigado. Gostei como sempre. Tenho muito mais leveza hoje. Isso, Silvia. Vamos lá. Cada vez mais leves. Isabel, sobre pai escolher a escola que o filho vai frequentar. Onde encontra escrito? Você tem ideia? Ótima pergunta. Bem, o que a gente percebe nas observações mesmo do dia a dia escolar e das relações dos pais com a escola é que, na maioria das vezes, em muitos casos, o pai geralmente dá a palavra final com relação à escola, né? Ou é ele que faz os ajustes necessários quando existem questões de disciplina. Não que a mãe não possa fazer isso, obviamente. Nesse trabalho sistêmico, gente, o que a gente fala aqui não são verdades absolutas, mas apenas um resultado de experiências, né? E de observação de comportamentos. Vou dar um exemplo. Minha irmã, há pouco tempo, estava no dilema com o filho dela, que estava no segundo ano do ensino médio, e ele queria mudar de escola para fazer o terceiro ano. Eles ficaram num conflito, os dois, até tomarem uma decisão. Sabe quem ajudou a tomar essa decisão? O pai. Quando o pai entrou e decidiu o que é que o filho deveria fazer, acabou o problema. O filho meio que baixou a cabeça para o pai e concordou. Isso ocorre principalmente porque quando a gente olha a função da mãe e a função do pai, ou melhor, os papéis que cada um desenvolve, cada um exerce no desenvolvimento da criança, a gente vê que a mãe é um interno. É a mãe que nutre, né, responsável pela nutrição, a nutrição primeira, é o interno porque foi ela que trouxe a criança na barriga, no ventre, é ela que dá o acolhimento, é para o colo da mãe que a criança vai nos primeiros anos de vida, é ali que ela precisa desse conforto. É importante que seja assim. Mas na medida em que a criança vai se desenvolvendo, ela precisa fazer o caminho dela em direção ao mundo. E o mundo é a escola para a criança, né? A gente pode dizer que a escola simboliza o mundo lá fora para a criança. Ela sai da família e vai para a escola. A criança passa mais tempo na escola durante a semana do que com os próprios pais. Então o mundo é a escola. E o pai representa para a criança e representa para todos nós o mundo, a nossa capacidade de sairmos do ninho e construirmos pontes. Então a criança vai bem quando ela vai para o mundo e ela pode voltar para a mãe, né? Ela vai para o mundo através da força e do impulso do pai e volta para casa, onde tem de volta o aconchego, a nutrição, esse envolvimento que o papai também dá, mas não existe igual ao colo da mãe, né? Isso é um fato. A gente não está fazendo distinções, estamos apenas observando que é isso que acontece, né? E eu vejo o relato de vários pais dizendo que realmente, quando o pai coloca o posicionamento dele, muitas vezes
alguns direcionamentos são feitos que a mãe sozinha não dá conta de fazer. Então, nesse momento, a mãe precisa do pai, como em vários momentos o pai precisa da mãe, e é uma parceria que a gente está falando aí. Também existe na relação nas funções de pai e mãe, um lugar que o pai ocupa e um lugar que a mãe ocupa. Não é assim 100% das famílias, mas isso é algo que a gente observa em muitas famílias. Esse conhecimento, ele pode ser experimentado por vocês. Vocês não têm que concordar com o que está sendo dito aqui, mas podem observar se de fato faz algum sentido, se na sua família é assim, ou se outras pessoas compreendem isso ou aplicam isso em suas vidas, e a partir daí você tem uma nova perspectiva, algo que você pode observar. Isabel, espero que tenha respondido sua pergunta, tá bom? Luciana diz, estou estudando pedagogia sistêmica com Ellen, entrei no segundo módulo. Maravilha, Luciana, esse é um belo caminho. Eliane, ficou muito claro que não tenho nenhuma dúvida. Parabéns, Léo, muito esclarecedor. Obrigado, obrigado. Isabela, de Campinas. Eu vou para Campinas, só me chamar. Elaine, olá, tudo bem, querida? Fui seu diretor lá no EC. Saudades. Maria Isabel, como agir com crianças de 2 e 3 que em meio à aula fazem birra, chutam a cadeira e como conversar com os pais sobre isso? É difícil a gente falar, a gente não conhece a criança, mas eu vou te dar algumas orientações gerais. Geralmente as crianças estão com birra ou estão chutando, nenhuma criança faz isso a troco de nada, né? Ela tem alguma questão lá no sistema dela que precisa ser olhado. Então, cabe a nós olhar e resolver essa questão? Não. O lugar do professor não é esse. O professor ensina, né? Mas nós não podemos ensinar sem olhar junto com a criança para onde ela olha. Então, talvez amanhã, quando você encontrar com essa criança, Isabel, você possa olhar para ela e não olhar só para ela. Olhar para ela e olhar para o local de onde ela vem. Olhar para os pais, olhar para a história dela. E na medida que você for desenvolvendo esse novo olhar, talvez você perceba que essa criança está querendo te mostrar algo. Ela está querendo mostrar que, por exemplo, alguém está faltando, né? Que alguém está sendo excluído. Ela pode estar, por exemplo, com saudade do papai, que talvez tenha morrido cedo, ou talvez tenha se separado da mamãe dela, ou talvez esteja viajando, né? Nessa hora que a gente vê um comportamento diferente numa criança, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ampliar o nosso olhar e dizer, e nos perguntar intimamente, para onde será que ela está olhando? Né? Existe uma frase muito linda que diz, nós olhamos em direção ao nosso grande amor. Né? Então, as crianças geralmente, quando elas estão apresentando um comportamento difícil em sala de aula, elas estão olhando para onde ninguém mais está olhando. Elas estão olhando muitas vezes para um excluído, para um irmãozinho que foi abortado, ou para, como eu falei, da situação do papai. Às vezes isso está lá atrás, na ancestralidade dela. A gente não sabe e nem precisa saber, né? Apenas precisamos mudar internamente uma postura. Você talvez possa se aproximar dessa criança e dizer para ela internamente, ou simplesmente dizer, eu olho junto com você para o seu grande amor. Essa frase tem um efeito fantástico. Isabel, eu não sei em que cidade você está, mas se você estiver em Salvador, venha para a nossa vivência que a gente vai falar bastante sobre isso. Tá bom? Espero ter ajudado. Silvia, como fazer uma criança de 6 anos entender seu lugar no sistema familiar dela, quando no sistema familiar dela ela é superior aos pais? Bem, se uma criança se coloca como superior aos pais, eu sugiro que a primeira coisa que deve se fazer é que os pais olhem para o lugar que eles mesmos estão ocupando. Veja, é impossível que uma criança vá para um lugar superior se esse lugar já estiver ocupado por quem é de dever, né? Então, se os pais saem dos seus lugares de grande, a criança vai e fica no lugar de grande, né? No sistema é assim, vagou o espaço, outra pessoa ocupa. Então, a pergunta é, o que é que os pais estão fazendo ou estão deixando de fazer para que a criança queira, ou a criança se coloque num lugar que não é o dela, né? Estamos falando aqui de uma criança de 6 anos de idade, que não tem, uma criança de 6 anos de idade não tem os recursos que nós temos para perceber algo, né? Décio nos conta, por exemplo, isso ele conta publicamente, eu posso repetir aqui,
ele conta que com 3 anos de idade, o filho dele, para tomar banho, ele precisava bater no filho para conseguir dar um banho num menino de 3 anos de idade. Nessa época ele tinha 30, né? Então ele começou a achar isso, obviamente, muito estranho. Como é que eu, um homem de 30 anos, não consigo dar um banho no meu filho de 3? Que ele me bate, ele não me respeita. Aí ele foi fazer um trabalho sistêmico e ele observou que ele mesmo não respeitava o próprio pai. Então isso fazia com que o filho imediatamente percebesse a falta de respeito que ele tinha pelo vovô, né? E ele também agisse de maneira igual. Ele repete esse comportamento de forma que o pai perceba que existe algo que ele precisa fazer e certamente não é com a criança. É um passo anterior que ele deixou de dar. Então, crianças que saem do seu lugar, elas estão também tendo pais que estão fora dos seus lugares. Então, vale a pena olhar para isso, ok? Se estiver aqui em Salvador, Silvia, podemos te ajudar pessoalmente no sábado na nossa vivência. 2 quilos de alimento, gente, aberto ao público. Bárbara Andrade, como fica esse papel quando os pais são separados e o pai não é muito presente em relação a essa escolha da escola? Estou no dilema sobre mudar meu filho de escola por questões financeiras. Tive deixa eu ler aqui o resto. O cuidado de deixá-lo concluir o ensino fundamental 1 na mesma escola. Bárbara, eu não vejo isso como uma regra que o pai necessariamente... Bem, eu não sei. A minha opinião é que os dois devem participar, certo? Se o pai não está tão presente, não sei aqui, cada caso é um caso, não posso sequer comentar isso, mas eu posso dizer também que se o pai está ausente, você precisa tomar sua decisão, acho que essa decisão deve ser tomada. Como eu falei lá, a questão do posicionamento do pai com relação à educação dos filhos é extremamente importante, mas eu vejo muitas mães aí lidando com isso de maneira diferente. Isso não é uma regra absoluta, né? O que eu dou de dica para as mães que criam seus filhos distante dos pais é que a mãe sempre traga o pai na relação diária com o filho. Por exemplo, se seu pai estivesse aqui, ele gostaria que fosse assim. Eu vou consultar seu pai para que a gente veja a melhor maneira. Ou seja, sempre traz o pai, a figura do pai. Essa é uma bela maneira de trazer um papai que está distante. Muitas vezes o pai está ausente porque faleceu. Mas a mãe pode fazer um belo trabalho ao trazer o papai no cotidiano da criança através desse tipo de comentário, desse tipo de reflexão e desse tipo de inclusão do pai, né? Isso ajuda, isso abre o sistema. Júlia, oi Júlia querida. Aqui os dois sempre deram impulsos, força, aconchego e nutrição. Os dois juntos, parceiros cúmplices. Maravilha. Você tem uns pais lindos. Isabel Zanoni, gratidão por fazer sentido. Compartilhei com uma amiga divorciada e ela não concordou. Tranquilo. Norma querida. As pessoas não têm que concordar com o que a gente fala mesmo, não. Quando as pessoas não concordarem, está tudo certo. Essa discordância das pessoas é uma discordância da qual elas têm direito, né? Então elas podem olhar para isso da forma como elas quiserem. Que afinal de contas, isso aqui não é uma verdade para todos, né? A gente respeita isso também. Maravilha. Olhar o todo da criança para mim é fundamental, bem como olhar o todo da mãe, do pai, às vezes da avó. Afinal, hoje há várias formas de família, claro. Maria Isabel, de Salvador. De nada, Maria. Se puder ir a vivência, a gente vai estar lá e você vai perceber essas coisas que a gente conversou aqui no próprio campo. E é fundamental, certo? Paulinha está colocando aqui pra gente o link de inscrição. Vá lá agora e faça sua inscrição. Elisa, de Passos. Amiga de Lilian? Que bom escutá-lo. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa? Eu estou satisfeito aqui com a participação de vocês. A gente tem muita alegria em ver que esse vídeo, os vídeos que nós temos feito têm sido bastante compartilhados e pessoas têm assistido. Eu sei que em Minas Gerais tem gente assistindo a gente aí, professores indicados, professora Lilian. Eu sei que em Pindamonhangaba também a gente tem um grupo de pessoas aí assistindo. Tem gente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Santos, muita gente aqui da Bahia. Vamos fazer essa corrente aí pela educação, porque eu acredito muito nesse trabalho. E acredito muito que todos nós somos capazes de desenvolver realmente uma nova postura e trazer novos rumos para a educação. Agora, uma coisa muito importante é que não existe a possibilidade de darmos o próximo passo sem um olhar de respeito aos passos que foram dados anteriormente. Então, nós trazemos no nosso coração os pais,
do jeito que eles são, porque eles deram um passo anterior para que os filhos estivessem aqui. E damos também um lugar a todos os outros professores que passaram pela escola onde nós estudamos, que passaram pela nossa história como alunos, e todos os professores desse país, todos que construíram a educação do jeito que ela tem sido, do jeito que ela é hoje. E se olharmos para esses professores e para essa história com a gratidão e respeito que tudo isso merece, nós seremos sim capazes de dar novos passos, de deixar que o novo chegue nas escolas, deixar que é uma postura mais amorosa, mais inclusiva, uma postura em que as pessoas são olhadas como indivíduos pertencentes a um grupo, que precisa ser respeitado, que tem suas questões. Se nós observarmos as ordens da ajuda, esse será um tema que a gente vai falar aqui muito em breve. Como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode, de fato, estar presente na vida dos nossos alunos no lugar de professores. Eu acredito muito nisso, isso transformou minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas. E eu fico grato a vocês por participarem. Tem mais uma pergunta aqui, Tarsila Barbosa. Como trabalhar com a educação de adolescentes? Afinal, é uma fase de transição e não estão mais no lugar das crianças. Tarsila, essa pergunta é uma grande pergunta, né? Talvez ela dê uma transmissão inteira, né? Adolescente está no momento em que ele precisa observar que quanto mais liberdade ele ganha, mais responsabilidade ele tem. Isso é basicamente o que um adolescente precisa saber, né? Que ele está exatamente no momento em que ele está ganhando mais liberdade e com isso ele está ganhando mais responsabilidade. Então, os pais precisam ficar no lugar de pais, né? Eu vejo muito pai levando de forma pessoal as novas reações que os adolescentes têm quando eles chegam dessa idade, né? Porque muitos passam a ter, por exemplo, vergonha dos pais, fecharem a cara, mal-humorados. Isso faz parte de todas essas transformações que todos os adolescentes passam. E é importante que os pais fiquem nos seus lugares de pais, né? E permitam ser pais de adolescentes. Isso também é uma grande aprendizagem para os pais. Não cabe eu desenvolver muito esse tema aqui, mas sua pergunta me incitou e eu vou correr atrás para trazer mais conteúdo para você. Tá, Tarsila? Obrigado. Sim, Elisa, a palestra vai ficar gravada aqui. Você pode assistir do começo imediatamente depois, que daqui a pouco a gente deixa disponível aqui para todos. Boa noite, meus queridos. Obrigado ao pessoal do Sul que está acordado até agora, 11h30 da noite aí para vocês. Aqui na Bahia ainda são 10h30, né? E é maravilhoso. Sandra Azevedo pergunta aqui, como você vê a disciplina rígida de um colégio militar? Eu gosto de disciplina. Olha, qualquer escola está certa, contanto que tem Isso que a gente falou aqui é uma regra que vale para todas as escolas. Essas leis atuam em qualquer sistema, né? E se um colégio militar, por exemplo, ecoa no nosso coração a palavra autoritária, porque dentro do colégio militar também tem pessoas que estão fora dos seus lugares, como em qualquer lugar, né? Então eu vou encerrar aqui. Estou adorando que as perguntas estejam vindo, mas a gente está com mais hora de transmissão, senão o vídeo vai ficar muito longo. Obrigado, eu espero vocês no sábado, na nossa vivência. Estamos aqui à disposição de vocês. Um beijo grande.